Fala a verdade. A pequena Claire roubou a cena em Blood of My Blood. Aquela menininha cheia de expressão e com um olhar que lembra tanto a Claire adulta, foi como se a série tivesse colocado na nossa frente a infância de uma personagem que a gente conhece há anos. E aí vem a pergunta: será que também vamos ver o Jaime Fraser pequeno neste prequel? A resposta não está em teoria de fã. Ela vem de uma orientação bem objetiva do showrunner Matt Roberts. E é justamente essa orientação que entrega o limite real de até onde Blood of My Blood deve acompanhar a história do Jaime. Em entrevista recente ao Deadline, a Hermione Corfield, que interpreta a Julia, contou que o Matt Roberts foi direto ao ponto. Blood of My Blood termina no exato momento em que o Jaime nasce. É isso. O recorte da prequel é ir até o parto do Jaime Fraser e parar ali. Se a série termina no nascimento do Jaime, o objetivo de Blood of My Blood não é acompanhar a infância dele, nem recontar em detalhes o que Outlander já mostrou em falas, lembranças e flashbacks. A missão aqui é outra: mostrar tudo o que precisa acontecer antes para que esse nascimento seja possível. Em vez de ver o Jaime correndo por Lalibró, a gente acompanha o mundo que está sendo construído para receber esse bebê. O elenco já comentou também um ponto que ajuda a visualizar essa distância. Na cronologia da história, o Jaime não é o primeiro filho de Ellen e Brian, ele é o terceiro. E pelo estágio em que Blood of My Blood está agora, a linha dos Fraser ainda está antes de qualquer criança. A gente está vendo o começo do casamento, o embate com o clã Mackenzie, as primeiras consequências da fuga de um casamento arranjado. Em termos de família, não há filho nenhum ainda. Juntando essas coisas, dá para ter uma noção melhor do tamanho esperado de Blood of My Blood. O ponto final está lá na frente, no parto do terceiro filho, Jaime. E o ponto em que a série está hoje é o início dessa jornada de casal, quando Ellen e Brian ainda estão tentando simplesmente existir como família num ambiente hostil. Entre uma ponta e outra, cabe muita história, conflito de clã, tentativas de firmar um lar, alianças, perdas, e só depois a chegada dos filhos. Mesmo assim, é um corredor bem definido. Então, a resposta para a pergunta: vamos ver o Jaime criança? É, possivelmente, mas muito provavelmente só no nascimento. Talvez um recém-nascido no colo, talvez um epílogo curtinho. Não parece haver espaço para acompanhar o Jaime brincando com o irmão Willie, a não ser que isso apareça como um recurso de flash-forward bem pontual. O que resta imaginar é como a série vai construir o caminho até esse nascimento que encerra a prequel. Se a gente olhar para a cronologia oficial de Outlander nos livros, Ellen e Brian Fraser têm 4 filhos: William, Janet, Jenny, Jaime e Robert. A linha do tempo construída a partir desse material coloca William como primogênito, nascido por volta de 1716, pouco depois de Ellen e Brian se estabelecerem em Lalibró. 3 anos depois, em 1719, nasce Janet, a Jenny. Cerca de 2 anos mais tarde, por volta de 1721, chega James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser, o Jaime que a gente conhece como protagonista. E houve ainda um 4º filho, Robert Brian Gordon Fraser, que morreu no parto junto com a mãe, Ellen. Agora vamos juntar isso com o que Blood of My Blood já mostrou. As informações de bastidor e as críticas de episódio indicam que a história da parte escocesa ainda está encostada ali em 1715, começo de 1716, com Ellen e Brian no olho da tensão política pré-rebelião jacobita e só começando a se firmar como casal. Ou seja, na cronologia, ainda estamos antes do nascimento do William. Nenhum desses filhos existe ainda. Quando o elenco brinca com a ideia de filho número 0, é justamente isso. Estamos antes de 1716, antes do primeiro parto, muito antes do Jaime, em 1721. A frase do Matt Roberts, "A série termina quando o Jaime nascer", ganha um outro peso quando a gente encaixa nesses anos. O Jaime não é o bebê que inaugura a família. Ele é o terceiro a chegar, depois de William e Jenny, numa fase em que Ellen e Brian já passaram por anos de tensão com os Mackenzie, já escolheram Lalibró como casa e já têm uma rotina de paz estabelecida. Quando o Jaime nasce, a família Fraser já existe, já sofreu, já fez pacto e inimigo. O berço dele chega em cima de uma história que Blood of My Blood está justamente construindo episódio a episódio. O casamento por amor que rompe um acordo de clãs, a decisão de se fixar em Lalibró,
as primeiras perdas e ameaças que cercam essa família. Vamos seguir com esse raciocínio, mas antes, se você está gostando do vídeo até aqui, já deixa o like e se inscreve no canal Série Histórica. A gente ainda vai trazer muitas análises e novidades desse universo de Outlander e Blood of My Blood, então clica no sininho e ativa todas as notificações para não perder. Agora sim, vamos lá! Então, quando a gente fala que Blood of My Blood deve terminar no nascimento do Jaime, não é qualquer nascimento. Nos livros e no material oficial, o Jaime nasce em Lallybro, na casa da família Fraser, que mais tarde vai ser conhecida como Bro Tuarak. Ou seja, quando a prequel chegar nesse momento, Lallybro já não é só um pedaço de terra no mapa. É o lar que Ellen e Brian escolheram, defenderam e seguraram de pé, até o dia em que o futuro Laird vem ao mundo ali dentro. E tudo aquilo que os fãs já sabem sobre a infância do Jaime acontece depois desse ponto. A proximidade com o irmão mais velho, William. A dor quando o William morre de varíola, e o Jaime ainda é menino. A perda da Ellen em outro parto complicado, junto com o bebê. A Jenny, com 10 anos, assumindo a casa muito cedo enquanto o Brian cria os dois até a idade adulta. No começo do século XVIII, doenças como a varíola matavam muitas crianças, e parto complicado era uma das principais causas de morte de mulheres em idade fértil. Ou seja, a sequência de perdas que a família Fraser vive é trágica, mas totalmente compatível com a realidade da época. Então, é um retrato razoavelmente fiel do risco que cercava qualquer família naquele período. Esse pacote de tragédias e responsabilidades faz parte da linha do tempo de Outlander, não de Blood of My Blood. A prequel entrega o momento em que o Jaime chega. A série original é que mostra como esse menino, que nasceu terceiro filho, acaba sendo criado como o futuro Laird de Bro Tuarak, depois de perder o irmão mais velho. Na Escócia daquela época, ser criado como futuro Laird tinha um peso e uma responsabilidade que hoje pareceria absurda para uma criança de 8 anos. O Laird era o homem que respondia pelas terras e por quem morava ali. Cuidava de arrendamentos, cobrava rendas e lidava com o chefe do clã. Desde muito cedo, o Jaime está sendo preparado para carregar esse peso. O mesmo vale para a Jenny. Aos 10 anos, assumir a casa depois da morte da mãe não é uma licença poética. Crianças assumirem responsabilidades adultas muito cedo era algo comum em famílias rurais, principalmente quando um dos pais morria. Outlander só está dramatizando isso com nome e rosto. Então, quando o Matt Roberts aponta o nascimento do Jaime como ponto final de Blood of My Blood, ele está traçando uma fronteira bem clara. A função da prequel é construir o mundo, a casa e a família que vão receber esse bebê em Lallybro. A partir do momento em que ele nasce, quem assume a narrativa é Outlander, com todas as perdas, escolhas e títulos que transformam esse recém-nascido no Jaime que a gente já conhece. Na prática, esse recorte protege o que Outlander original já fez com esse personagem. Deixa a infância dele num lugar de memória, de lacuna preenchida por relatos e flashbacks, em vez de reconstruir tudo em detalhes e tirar um pouco do mistério. Ao mesmo tempo, acrescenta algo que a série mãe não tinha como mostrar: o cotidiano dos pais, os bastidores das escolhas deles, a política dos clãs e o cenário da Escócia pré-jacobita que vai influenciar diretamente a vida daquele bebê. Se Blood of My Blood avançasse muito além do nascimento do Jaime e começasse a mostrar a infância dele, as histórias começariam a se atropelar. A prequel, que nasceu como a série da Ellen e do Brian, correria o risco de virar a infância de Jaime Fraser, disputando espaço com a série principal, que já trabalha esse passado em lembranças, diálogos e flashbacks. E quanto mais a prequel invadisse essa fase da vida do Jaime, maior seria o risco de repetir cenas, tirar o impacto emocional de momentos que Outlander já construiu e ainda confundir a linha do tempo para quem está assistindo. Do ponto de vista da construção do universo, encerrar Blood of My Blood no nascimento do Jaime é quase uma costura perfeita. A série derivada termina no exato momento em que a linha do tempo de Outlander começa a fazer sentido. A partir dali, os livros da Diana Gabaldon e a série original tomam frente. A divisão de tarefas fica clara. Blood of My Blood explica de onde esse mundo veio, enquanto Outlander mostra o que esse mundo faz com Jaime e com Claire quando eles finalmente se encontram.
Você acha que esse tipo de final faz mais sentido para Blood of My Blood? Ou ficou triste porque não vamos acompanhar o Jaime criança? Conta aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like e compartilha com aquela pessoa que é fanzona de Outlander como a gente. Temos uma novidade aqui no canal. Agora o Série Histórica tem uma área de membros. Se esse é o tipo de conteúdo que você gosta e quer ver esse trabalho ir longe, considere se tornar membro. Além de ajudar o canal a continuar no ar, você vai receber conteúdos extras exclusivos que começam a chegar em breve. Claire atravessou os séculos, mas teve uma cena que ficou para sempre na cabeça de quem é fã de Outlander. Aquela do vestido vermelho, do baile, na França. Eu sei que você lembra. A gente remixou esse momento e trouxe o nosso olhar, com irreverência e uma leitura pop, com óculos escuros, smartphone na mão e uma mulher poderosa no seu próprio tempo. Essa estampa é uma paródia, daquelas que só quem é fã de verdade reconhece na hora. Em uma camiseta feita sob demanda com malha premium, estampa em alta definição e caimento que veste bem em qualquer corpo. É para quem ama a história, mas também gosta de brincar com ela. Uma criação exclusiva do canal Série Histórica para quem se reconhece no humor, na coragem, no estilo Sacená. E fica de olho, porque ainda tem muito espaço para falar do universo de Outlander, teorias e conexões com a história. Então já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder, tá bem? Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Anjiva! Anjiva!